Nós vamos começar agora a parte de flexão verbal. Primeiramente, vamos falar da flexão de modo. Existem na língua portuguesa 3 flexões de modo: indicativo, subjuntivo e imperativo. Mas o que é flexão de modo? O que é modo verbal? Modo é a maneira como o falante se comporta diante do processo verbal, ou seja, é a atitude que o falante assume na hora de falar. Por isso, na língua portuguesa, existem 3 modos verbais: o indicativo, subjuntivo e imperativo. Para que serve o modo indicativo? O modo indicativo mostra o falante numa atitude de certeza, de realidade diante do processo verbal. O modo subjuntivo, por sua vez, indica hipótese, possibilidade. Por exemplo, é preciso que você estude. Que você estude é uma possibilidade no presente, portanto, presente do subjuntivo. Agora, se você estudasse é uma possibilidade no passado, pretérito imperfeito do subjuntivo. Quando você estudar é uma hipótese no futuro, portanto, futuro do subjuntivo. O modo imperativo mostra o falante dando uma ordem, fazendo um pedido, uma súplica. Por exemplo, não saia de casa hoje. É uma ordem negativa, portanto, é imperativo negativo. Queira sentar-se é um convite, é imperativo, imperativo afirmativo. Pelo amor de Deus, ajude-me, é uma súplica é imperativo. Não seja descuidado, é um conselho, conselho também é imperativo. Portanto, modo indicativo mostra o falante adotando uma atitude de certeza, de realidade diante do processo verbal. O modo subjuntivo mostra o falante numa atitude de dúvida, de hipótese, de possibilidade diante do processo verbal. Já o modo imperativo mostra o falante dando uma ordem, fazendo um pedido, uma súplica, um convite ou um conselho diante do processo verbal. Nós vamos trabalhar as flexões de modo, cada um dos modos com seus respectivos tempos verbais. Comecemos pelo modo indicativo. O modo indicativo apresenta 6 tempos verbais simples. Quais são os tempos verbais simples do modo indicativo? O presente, o pretérito perfeito, imperfeito mais que perfeito e o futuro, que pode ser futuro do presente, futuro do pretérito. Portanto, na língua portuguesa, existem 6 tempos verbais simples para o modo indicativo. O presente, o pretérito, que se subdivide em 3, perfeito, imperfeito mais que perfeito, e o futuro, que também se subdivide em 2, futuro do presente, futuro do pretérito. De modo a facilitar a correlação entre os tempos e modos verbais que vão ser estudados nesta aula, vamos sugerir uma sigla para cada um desses tempos e modos verbais. Doravante, nós chamaremos o presente do indicativo de PI, presente do indicativo. O pretérito perfeito do indicativo de PPI. Usaremos a sigla PPI para o pretérito perfeito do indicativo. Usaremos a sigla PII para o pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do indicativo, PI. Usaremos a sigla MQP para o pretérito mais que perfeito do indicativo, MQP. Usaremos uma abreviatura, a abreviatura FPRES para o futuro do presente e a abreviatura FPRET para o futuro do pretérito. Então, 6 tempos verbais simples: presente do indicativo, PI, pretérito perfeito do indicativo, PPI, pretérito imperfeito do indicativo, PI, pretérito mais que perfeito do indicativo, MQP, futuro do presente, FPRES, futuro do pretérito, FPRET. Nós faremos a conjugação completa do verbo amar, um verbo regular. Aí você pode estar pensando consigo próprio, mas o verbo amar eu também sei conjugar. Sim, mas a finalidade principal é nós observarmos as derivações verbais. Porque quando você sabe derivação verbal, você não sabe conjugar 1, 2, 10 verbos. Você sabe conjugar todos os verbos pela derivação verbal. Essa é a principal preocupação que
que nós vamos ter aqui não apenas de fazer a conjugação de um verbo em todos os tempos e modos, mas, sobretudo, de trabalharmos aqui a parte de derivação verbal. Vamos destinar inicialmente aqui este cantinho para nós mostrarmos as derivações verbais existentes na língua portuguesa. Então vamos começar com os tempos presente e pretérito perfeito. É importante destacarmos que de todos os tempos verbais existentes na língua portuguesa, de todos os tempos, todos os modos, existem dois tempos que são chamados de tempos primitivos. Quais são os tempos primitivos existentes na língua portuguesa? Presente e pretérito perfeito do indicativo. Estes dois tempos são tempos primitivos, significa, eles não derivam de ninguém, ao contrário, eles é que dão origem a outros tempos verbais. Então, quando você se propõe a estudar um verbo, a primeira coisa que você precisa saber é conjugar o verbo nesses dois tempos, presente e pretérito perfeito. Em geral, não há regras precisas para esses dois tempos, porque são tempos primitivos, eles dão origem a outros tempos. Todos os outros tempos, no entanto, são tempos derivados. Para eles, nós vamos ver as derivações verbais. O importante é que você saiba conjugar o verbo nestes dois tempos, presente e pretérito perfeito. Se o verbo é regular, segue um paradigma, mas se não for regular, você precisa conhecê-lo verbo a verbo, esses dois tempos, presente e pretérito perfeito. Comecemos então o verbo amar pelo presente do indicativo. O verbo amar no presente do indicativo se conjuga assim: eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais e eles amam. Este é o presente do indicativo do verbo amar. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Se o verbo for regular, segue este modelo, segue este paradigma. Por exemplo, cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, cantamos, cantais, cantam. Se for um verbo de segunda conjugação regular, vender, eu vendo, tu vendes, ele vende, vendemos, vendeis, vendem. Se fosse um verbo de terceira conjugação, partir, eu parto, tu partes, ele parte, partimos, partis, partem. Se o verbo é regular, segue esse modelo, segue esse paradigma. Mas e se não for regular? Se não for regular, você precisa conhecê-lo verbo a verbo. Você precisa conhecer esses dois tempos, verbo a verbo. Por exemplo, o verbo estar. Estar no presente do indicativo se conjuga eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estais, eles estão. Observe que as formas verbais estou e estão se afastam bastante do paradigma. Por quê? Porque é um verbo irregular. Agora, como você sabe que o verbo estar é irregular? Você precisa conhecê-lo verbo a verbo. Então, estar se conjuga eu estou. Veja que estou se afasta muito do verbo paradigma eu amo. Eu estou. Tu estás, ele está. Nós estamos, vós estais, eles estão. Estão também se afasta muito do paradigma eles amam. Portanto, o verbo estar é um verbo irregular. Há verbos que não apresentam todas as pessoas, são chamados de verbos defectivos, apresentam defeito de conjugação. Por exemplo, o verbo adequar não se conjuga nas três pessoas do singular, nem na terceira pessoa do plural do presente do indicativo. O verbo adequar se conjuga nós adequamos, vós adequais. Você deve evitar primeira, segunda e terceira pessoas do singular e terceira pessoa do plural, haja vista tratar-se de um verbo defectivo, apresenta defeito. Mas como você sabe tudo isso? É o que eu disse. Estes dois tempos aqui você precisa conhecer verbo a verbo, presente e pretérito perfeito. Em compensação, sabendo esses dois tempos, pela derivação você sabe conjugar qualquer verbo. Vamos então ao pretérito perfeito do indicativo do verbo amar. O pretérito perfeito fica assim: eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes e eles amaram. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes
e eles amaram. Observe que o pretérito perfeito, na segunda pessoa do singular, fica amaste, sem a letra S. Na segunda do plural, fica amastes, com S. É muito importante que você observe isso. É comum, comuníssimo, o erro, a pessoa conjugar assim: tu fostes, tu fizestes, tu aparecestes indevidamente. A segunda pessoa do singular não tem a terminação S. É tu amaste, ficaste, participaste, honraste, conquistaste. Agora, a segunda do plural é com S. Amastes, vendestes, partistes, participastes, honrastes e assim por diante. Outra coisa importante também, a terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo, tem sempre a terminação RAM, não importa o verbo. A terceira pessoa do plural sempre tem a terminação RAM. Cantaram, venderam, saíram, participaram, aconteceram, apropinquaram, sempre a terminação RAM. E esta pessoa aqui é muito importante, porque desta pessoa derivam 3 tempos verbais. Há 3 tempos verbais que se originam da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. A partir de agora, nós vamos começar os tempos derivados. Então não se esqueçam de que os tempos primitivos são estes dois, presente e pretérito perfeito. Para esses 2 tempos, você precisa conhecer verbo a verbo. Se o verbo é regular, segue o paradigma. Por exemplo, cantar. Cantei, cantaste, cantou, cantamos, cantastes, cantaram. Sonhar. Sonhei, sonhaste, sonhou, sonhamos, sonhastes, sonharam. E se não for regular? Se não for regular, você é obrigado a conhecer verbo a verbo. Por exemplo, estar. Eu estive, tu estiveste, ele esteve, nós estivemos, vós estivestes, eles estiveram. Observe que o verbo estar se afasta bastante do paradigma cantar, amar. Por quê? Porque o verbo estar é um verbo irregular. E como você sabe isso? É o que eu disse. Para esses 2 tempos você precisa conhecer verbo a verbo, os tempos presente, pretérito, perfeito e indicativo, porque são os tempos primitivos da língua portuguesa. Em compensação, sabendo esses 2 tempos e a derivação verbal, você sabe conjugar qualquer outro tempo verbal. Vamos a eles? O primeiro dos tempos derivados é o pretérito imperfeito do indicativo. O pretérito imperfeito do indicativo, de todos os verbos da língua portuguesa, provém ou do tema ou do radical, da seguinte maneira: se o verbo for de primeira conjugação, a derivação será feita do tema do verbo acrescido da desinência modo temporal vá e mais as desinências número pessoais. Então, observe, o pretérito imperfeito do indicativo deriva ou do tema ou do radical do verbo. De que maneira? Se o verbo for de primeira conjugação, quais são os verbos de primeira conjugação? Os que terminam em ar. A derivação é do tema do verbo acrescido da desinência modo temporal vá, além das desinências número pessoais. Então, para os verbos de primeira conjugação, pega-se o tema, acrescenta-se-lhe a desinência modo temporal vá e mais as desinências número pessoais. Por exemplo, o verbo cantar. Qual o tema do verbo cantar? Tema do verbo cantar é canta. Então, para formar pretérito imperfeito do indicativo, pegamos o tema, canta, em todas as pessoas verbais, ou seja, nas 3 pessoas do singular e nas 3 pessoas do plural, e a ele acrescentamos, ao tema, acrescentamos a desinência modo temporal vá em todas as pessoas. A desinência que identifica o pretérito imperfeito do indicativo. E mais as desinências número pessoais. Quais são as desinências número pessoais? Segunda pessoa do singular é sempre S. A primeira do plural é mos. A segunda do plural é is. E a terceira do plural, m. Lembrando que primeira e terceira pessoas do singular não apresentam desinência número pessoal. E outro detalhe importante, a acentuação gráfica tanto na primeira quanto na segunda pessoa do plural.
E mais um detalhe também, a desinência modo temporal de segunda pessoa do plural sofre uma pequena alteração. Em vez de vá, fica vê. Observe que em todas as outras pessoas, a desinência é vá. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Nós cantávamos, eles cantavam. Na segunda do plural fica vê, vós cantáveis. Portanto, é assim que se forma o pretérito imperfeito do indicativo de todos os verbos da língua portuguesa, sem exceção. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Se fosse um verbo irregular, não mudaria nada. O verbo estar, eu estava, tu estavas, ele estava, nós estávamos, vós estáveis, eles estavam. Adequar, eu adequava, tu adequavas, ele adequava, adequávamos, adequáveis, adequavam. Então é simplesmente pegar o tema, a ele acrescentar a desinência modo temporal vá e mais as desinências número pessoais. Lembrando que as desinências número pessoais são sempre as mesmas. S para a segunda pessoa do singular, mos para a primeira do plural, is para a segunda do plural, M para a terceira pessoa do plural. Primeira e terceira pessoas do singular não apresentam desinência número pessoal. Essa regra se aplica a todos os verbos da língua portuguesa, quer você conheça, quer não. Quer você goste dele, quer não. Quer seja regular, quer irregular, a regra se aplica a todos os verbos de primeira conjugação da língua portuguesa, sem exceção. Por exemplo, se nós pegássemos o verbo apropinquar-se. Apropinquar-se é um verbo pouco conhecido, significa aproximar-se. Como se conjuga apropinquar-se, ainda que você não saiba o que ele significa. Apropinquar-se no pretérito imperfeito do indicativo fica eu me apropinquava, tu te apropinquavas, ele se apropinquava. Nós nos apropinquávamos, vós vos apropinquáveis, eles se apropinquavam. A única diferença é que o verbo é apropinquar-se pronominal, por isso precisa do pronome oblíquo átono. Mas a regra se aplica a todos. Vamos inventar um verbo que não existe na língua portuguesa. Vamos inventar aqui, por exemplo, o verbo cifar. Este verbo não existe, acabamos de inventá-lo. Como fica esse verbo que nós acabamos de inventar no pretérito imperfeito do indicativo? Eu cifava, tu cifavas, ele cifava, nós cifávamos, vós cifavas, ele cifava. Ou seja, não há exceção a esse processo formador para verbo nenhum. Todos os verbos de primeira conjugação seguem esse modelo de derivação. Então, como fica o verbo que nós estamos conjugando? O verbo amar. Amar no pretérito imperfeito do indicativo fica eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Observe que na segunda pessoa do plural há uma pequena alteração na desinência modo temporal. Em vez de vá, fica vê. Eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Essa regra, repito, se aplica a todos os verbos de primeira conjugação da língua portuguesa. Está claro isso? E se o verbo for de segunda ou terceira conjugações? Aí, em vez de pegar o tema e acrescentar vá, para os verbos de segunda e terceira conjugações, nós pegamos o radical e acrescentamos a desinência modo temporal ia, além das desinências número pessoais. Para os verbos de primeira conjugação, tema mais vá. Para os de segunda e terceira conjugações, radical mais ia. Por exemplo, o verbo vender. Qual é o radical do verbo vender? Vende, vai até a letra D. Pegamos este verbo nas 6 pessoas, as 3 pessoas do singular e as 3 pessoas do plural e colocamos o radical, vende. Acrescentamos o quê? A desinência modo temporal ia para todas as pessoas, a desinência modo temporal ia. Lembrando que as primeira e a segunda pessoas do plural têm a acentuação gráfica. Vendia, vendia.
E na segunda pessoa do plural, há uma pequena alteração na desinência modo temporal. Em vez de ia, fica ie. E mais as desinências número pessoais. Quais são as desinências número pessoais? Nossas velhas conhecidas. S para a segunda do singular, mos para a primeira do plural, is para a segunda do plural e m para a terceira pessoa do plural. Então, como fica o pretérito imperfeito do indicativo do verbo vender? Eu vendia, tu vendias, ele vendia, nós vendíamos, vós vendíeis, eles vendiam. Essa regra se aplica a quase todos os verbos de segunda e terceira conjugações. Por exemplo, o verbo delinquir, delinquir, terceira conjugação. Eu delinquia, tu delinquias, ele delinquia, nós delinquíamos, vós delinquíeis, eles delinquiam. Então, para os verbos de segunda e terceira conjugações, radical mais ia, além das desinências número pessoais. Para os verbos de primeira conjugação, tema mais vá. Agora, será que há exceções? Sim, para os verbos de segunda e terceira conjugações, há 4 exceções além dos derivados. São exceções ao processo formador, os verbos ser, ter, vir, por e derivados. Então, quais são as exceções ao processo formador? Os verbos ser, ter, vir, por e mais os derivados desses verbos. O verbo ser não tem derivado, mas os verbos ter, vir e por também têm derivados. Portanto, essa regra se aplica também aos derivados. Ou seja, é uma exceção que se aplica tanto aos primitivos quanto aos derivados. O verbo ser, no pretérito imperfeito do indicativo, fica eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós éreis, eles eram. Completamente diferente do processo formador. Se nós fôssemos levar em conta o processo formador, teríamos que pegar o radical, por ser um verbo de segunda conjugação, a letra S, e acrescentar ia. Então ficaria eu cia, tu cias, mas não o é uma exceção. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis, eles eram. O verbo ser é um verbo anômalo, apresenta irregularidades extremas, apresenta anomalia, por isso é completamente diferente do processo formador. O verbo ter, no pretérito imperfeito do indicativo, fica eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham. Se fosse pelo processo formador, seria eu tinha, tu tinhas, mas não o é. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhas, eles tinham. Vir, eu vinha, tu vinhas, ele vinha, nós vinhamos, vós vinhais, eles vinham. Por, eu punha, tu punhas, ele punha, nós punhamos, vós punhais, eles punham. É assim que se conjugam os verbos ser, ter, vir, por e seus derivados quando no pretérito imperfeito do indicativo. Isso é válido para ser, ter, vir, por e seus derivados. Por exemplo, o verbo manter. Não se diz eu mantia, e sim eu mantinha. Tu mantinhas, ele mantinha. Nós mantínhamos, vós mantinhais, eles mantinham. O verbo propor, eu propunha, tu propunhas, ele propunha. Propunhamos, propunhais, propunham. O verbo intervir, eu intervinha, não é eu intervia. Eu intervinha, tu intervinhas, ele intervinha. Nós intervínhamos, vós intervinhais, eles intervinham. Não existem as formas verbais intervia, mantia, entretia, essas formas não existem. Eu digo, por exemplo, o policial não intervinha na briga dos vizinhos. Não intervinha e não intervia. Eu mantinha a casa arrumada e não eu mantia a casa arrumada. Cuidado com isso. Agora vamos para o pretérito mais que perfeito do indicativo. O pretérito mais que perfeito do indicativo deriva da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, com a supressão da letra M e o acréscimo das desinências número pessoais. Então, para você formar pretérito mais que perfeito do indicativo, você pega a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo.
Vejam que a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito termina sempre por RAM. Amaram, cantaram, venderam, partiram. Para você formar o pretérito mais que perfeito do indicativo, basta que você pegue a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo e dele suprima a letra M. O que sobra já é o pretérito mais que perfeito do indicativo. Apenas você vai acrescentar as desinências número pessoais. Então, por exemplo, pega cantaram, corta a letra M, fica cantara. Pega a forma verbal cantara em todas as pessoas, nas 3 pessoas do singular e nas 3 pessoas do plural, e vamos acrescentar a desinência número pessoal. Quais são as desinências número pessoais? Nossas velhas conhecidas. São sempre as mesmas. S para a segunda pessoa do singular, mos para a primeira pessoa do plural, is para a segunda pessoa do plural e M para a terceira pessoa do plural. Lembrando dos acentos, né? Cantáramos e cantareis. Além disso, a segunda pessoa do plural sofre uma pequena alteração na desinência modo temporal. Em vez de irá, fica re. Então vai ficar eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. Esse processo formador se aplica a rigorosamente todos os verbos da língua portuguesa, sem exceção. Não importa se é primeira, segunda ou terceira conjugações. O pretérito mais que perfeito do indicativo deriva da terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo. Como nós vimos, a terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo termina sempre por RAM. Você corta a terminação M e acrescenta as desinências número pessoais. Então fica eu cantara, tu cantaras, ele cantara, nós cantáramos, vós cantareis, eles cantaram. Lembrando que a segunda pessoa do plural sofre uma pequena alteração na desinência modo temporal. Em vez de irá, fica re. E essa regra se aplica a todos os verbos. Vamos ver o verbo que está sendo conjugado aqui, o verbo amar? Veja, nós pegamos amaram, cortamos a letra M, vai ficar eu amara. A partir daí, basta acrescentarmos as desinências número pessoais. Eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Observe que a segunda pessoa do plural sofre uma pequena alteração na desinência modo temporal. Então fica, eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Sempre com na segunda pessoa do plural do pretérito mais que perfeito do indicativo. Repito, essa regra se aplica a rigorosamente todos os verbos da língua portuguesa, sem exceção. O problema é que se você não souber conjugar o pretérito perfeito, automaticamente vai ter dificuldades no pretérito mais que perfeito, ou vai incorrer em erro na flexão do pretérito mais que perfeito do indicativo, porque a derivação é sempre da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. É bom que se frise que desta pessoa, terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo, saem 3 tempos verbais. O mais que perfeito do indicativo, esse que nós acabamos de conjugar, também daqui sai o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo, que nós veremos daqui a pouco. Então, são 3 tempos verbais que derivam da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo. Ou seja, se você não sabe conjugar o verbo no pretérito perfeito, automaticamente vai ter dificuldades com estes 3 outros tempos verbais. O mais que perfeito do indicativo, o imperfeito subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Conforme nós vimos, a grande preocupação é você saber conjugar o pretérito perfeito do indicativo. Vamos ver um exemplo? Se nós estivermos conjugando o verbo reaver, reaver significa recuperar. Por exemplo, eu digo, eu recuperei todos os meus documentos. Eu recuperei. Mas se em vez do verbo recuperar, eu quiser usar o verbo reaver,
A tendência é a pessoa conjugar eu reavi, tu reaveste, ele reaveu. Nós reavemos, vós reavestes, eles reaveram. Porém, essas formas não existem na língua portuguesa. O verbo reaver se conjuga no pretérito perfeito do indicativo. Eu reouve, não é eu reavi. Tu reouveste, ele reouve. Nós reouvemos, vós reouvestes, eles reouveram. Se o pretérito perfeito do indicativo, terceira pessoa do plural, é reouveram, o pretérito mais perfeito vai ficar eu reouvera, tu reouveras, ele reouvera. Nós reouvéramos, vós reouvereis, eles reouveram. Porque a tendência é nós conjugarmos eu reavi, mas essa forma não existe. Eu já reavi todos os meus documentos e você já reaveu os seus, essas formas não existem. Eu reouve todos os meus documentos e você já reouve os seus? Seu pai nunca reouve o dinheiro que ele perdeu na bolsa e nunca reaveu. As formas reavi, reaveste, reaveu, reavemos, reavestes, reaveram, simplesmente não existem na língua portuguesa. Reaver se conjuga eu reouve, tu reouveste, ele reouve. Reouvemos, reouvestes, reouveram. Se a forma verbal de terceira pessoa do plural, do pretérito perfeito do indicativo, é reouveram, o mais que perfeito só pode ser reouvera, reouveras, reouvera, reouvéramos, reouveres, reouveram. Muito cuidado com isso. Saber conjugar estes dois tempos verbais primitivos, presente e pretérito perfeito, faz toda a diferença na derivação verbal. Sobretudo na derivação dos tempos que vêm destes dois tempos primitivos, presente e pretérito perfeito do indicativo. Por exemplo, estes três tempos verbais, mais que perfeito do indicativo, imperfeito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Está claro isso? Agora nós vamos para a derivação do futuro do presente. Tanto o futuro do presente quanto o futuro do pretérito são tempos verbais que derivam no próprio infinitivo do verbo. Da seguinte maneira, para formar o futuro do presente, basta que você pegue o infinitivo do verbo e acrescente a ele as desinências número pessoais, ei, as, a, emus, eis, ão. E o futuro do pretérito, por sua vez, também é infinitivo, mas ia, ias, ia, íamos, ieis, iam. Então, futuro do presente de qualquer verbo da língua portuguesa é formado do infinitivo desse verbo, acrescido das desinências número pessoais, ei, as, a, emus, eis, ão. Futuro do pretérito também é infinitivo, porém acrescido das desinências número pessoais, ia, ias, ia, íamos, ieis, iam. Então, por exemplo, o verbo cantar. O infinitivo de cantar é o próprio verbo, cantar. Futuro do presente do indicativo de cantar é cantarei, cantarás, cantará. Cantaremos, cantareis, cantarão. Então é infinitivo, mas ei, as, a, emus, eis, ão. Futuro do pretérito do indicativo do verbo cantar. Cantar é o infinitivo, mas ia, ias, ia. Íamos, ieis, iam. Então o futuro do pretérito de cantar fica eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles cantariam. Então, como fica o verbo que nós estamos conjugando, o verbo amar? Primeiramente, futuro do presente. Pegamos o infinitivo, amar, e a ele acrescentamos as desinências número pessoais. Ei, as, a, emus, eis, ão. Então, vai ficar eu amarei, tu amarás, ele amará. Nós amaremos, vós amareis e eles amarão. Amarei, amarás, amará, amaremos, amareis, amarão é o futuro do presente do indicativo do verbo amar. Atente no fato de que o único tempo verbal cuja terceira pessoa do plural termina por a-o-tio é sempre o futuro do presente. Amarão, cantarão, venderão, participarão. As demais
Os demais tempos verbais, a terminação é AM, né? Amam, amaram, amavam, amaram, ou é sempre a terminação AM. O futuro do presente é ão, amarão, venderão, participarão, cantarão, assim por diante. Futuro do pretérito, do indicativo, do verbo amar é eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amaríeis e eles amariam. Então, eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amaríeis, eles amariam. Observe que a segunda pessoa do plural, do futuro do pretérito do modo indicativo, tem uma alteração na desinência modo temporal. Em vez de iria, ficaria. Todos os outros é com iria. Amaria, amarias, amaria. Amaríamos, amariam. Na segunda pessoa do plural ficaria. Amaríeis. Isso ocorre com todos os verbos da língua portuguesa. Então, tanto futuro do presente quanto futuro do pretérito derivam do próprio infinitivo do verbo. Futuro do presente, infinitivo mais as desinências número pessoais. Ei, as, a, emos, eis, ão. Futuro do pretérito, infinitivo mais as desinências número pessoais. Ia, ias, ia, íamos, ieis, iam. Agora, importante destacar que existem 3 exceções a esse processo formador. 3 exceções mais os derivados, que são os verbos dizer, fazer, trazer e seus derivados. Dizer, fazer, trazer e seus derivados perdem uma parte do radical, a letra Z, e também a vogal temática, a letra E, na formação do futuro do presente, futuro do pretérito. Por exemplo, o verbo dizer se conjuga no futuro presente. Eu direi, não é eu dizerei. Tu dirás, ele dirá. Diremos, direis, dirão. O futuro do pretérito, eu diria, tu dirias, ele diria. Diríamos, diríeis, diriam. Não é eu dizeria. Esses verbos perdem a letra Z e a letra E na formação do futuro do presente, futuro do pretérito. Por exemplo, desfazer, deriva de fazer. Eu desfarei, tu desfarás, ele desfará. Desfaremos, desfareis, desfarão, e não desfazerei. Eu desfaria, tu desfarias, ele desfaria. Desfaríamos, desfaríeis, desfariam, e não desfazeriam. Os verbos dizer, trazer, fazer e seus derivados perdem a letra Z e a letra E na formação do futuro do presente e do futuro do pretérito. Não se esqueça disso.